Olá, Pai Jesus e o amor de Maria esteja com você. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura bíblica. Isso mesmo. Hoje nós chegamos aí ao último capítulo de Levítico e também estamos aí avançando no Evangelho de São Mateus. Hoje vamos estar lendo os capítulos 27 e 28. E também, como nós retomamos aí os Salmos, hoje a gente vai estar fazendo a leitura do Salmo 28. É uma alegria imensa estar aqui com você, estar perseverando nesse propósito tão lindo que é aí ler a Bíblia toda em um ano. Para a gente começar, então, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora da nossa morte. Amém. 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 Que Nossa Senhora interceda por nós e que o nosso coração seja uma terra boa, uma terra fértil para receber a palavra de Deus e que esse estudo caia no nosso coração, essa leitura caia no nosso coração, para que nós possamos ser mais santos, mais virtuosos, mais íntimos do Senhor. Com certeza se expanda a nossa fé. Bem, pegue aí na sua Bíblia, então, a leitura de Levítico, no último capítulo de Levítico, capítulo 27. Para você que vai estar comigo aqui no, no YouTube, eu vou colocar para você aqui na tela, tá bom? Tá aí Levítico 27. E aí você pode acompanhar comigo aí, tá? Você que tá aí no Instagram, pode fazer a leitura aí na sua Bíblia, ou então ouvir e depois você faz a leitura na sua Bíblia também, ok? Então vamos lá. Levítico 27, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: se alguém fizer um voto com respeito às pessoas, essas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se tratar de um homem. Oi, Lolo! Beijo, Deus abençoe, que alegria que você está aqui, minha prima. Se alguém fizer um voto com respeito às pessoas, essas serão do Senhor segundo a tua avaliação. Se tratar de um homem de 20 a 60 anos, o valor será de 50 ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Se for uma mulher, o valor será de 30 ciclos. Para a idade de 5 e 20 anos, o valor será de 5 ciclos para o menino e 10 ciclos para a menina. De 1 mês até 5 anos, o valor será de 5 ciclos de prata para um menino e 3 para uma menina. Aos 60 anos e daí para cima, a estimação será de 15 ciclos para um homem e 10 ciclos para a mulher. Se aquele que tiver feito o voto for demasiado pobre e não puder pagar o valor que avaliaste, será apresentado ao sacerdote que fixará o valor segundo a posse daquele que fez o voto. Se tratar de animais que se podem oferecer ao Senhor, todo animal que assim se tiver dado ao Senhor será coisa santa. Não poderá ser trocado nem substituído por bom por mal ou mal por bom. Mas se trocar um animal por outro, eles serão coisa santa, tanto um como o outro. Se tratar de um animal impuro que não se pode oferecer ao Senhor, será apresentado ao sacerdote. Ele o avaliará conforme for bom ou mal, e sua estimação determinará o preço. Se quiser resgatá-lo, ajuntará uma quinta parte ao que tiver sido avaliado. Se alguém consagrar ao Senhor a sua casa, fazendo dela coisa santa, o sacerdote a avaliará segundo for boa ou má, e ela será vendida pelo preço dessa avaliação. Mas se aquele que consagrou a sua casa quiser resgatá-la, ajuntará um quinto ao preço da avaliação, e ela lhe pertencerá de novo. Se alguém consagrar ao Senhor uma parte da terra que lhe pertence, tu a avaliarás segundo a quantidade de grãos que se pode semear nela, à razão de 50 ciclos de prata por homem de cevada. Se consagrar o seu campo, a partir do ano jubilar, do jubileu,
se fará segundo a tua avaliação. Mas, se o tiver feito depois do jubileu, o sacerdote estimará o seu preço segundo o número de anos que restam até o jubileu, e haverá uma redução sobre o preço da avaliação. Se aquele que consagrou o seu campo quiser resgatá-lo, ajuntará um quinto ao preço fixado, e o campo lhe pertencerá. Se não o resgatar e o vender a outro, esse campo não poderá mais ser resgatado. Quando o campo ficar livre no jubileu, será consagrado ao Senhor como um campo votado ao interdito e passará a ser propriedade do sacerdote. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que comprou, o qual não faça parte de seu patrimônio, o sacerdote fixará o seu preço de acordo com a tua avaliação até o ano do jubileu. E esse homem pagará o preço fixado no mesmo dia. É uma coisa consagrada ao Senhor. No ano jubilar, o campo voltará ao vendedor como patrimônio que lhe pertence. Todas as avaliações se farão em ciclos do santuário. Os ciclos valem 20 gueras. Entretanto, ninguém poderá consagrar os primogênitos de seu gado, pois pertencem já ao Senhor, pelo seu título de primogênito. Seja um boi, seja uma ovelha, são propriedades do Senhor. Se tratar de um animal puro, será resgatado pelo preço que fixares, ajuntando-se mais uma quinta parte. Se não for resgatado, será vendido pelo preço da avaliação. Se um homem consagrar ao Senhor por interdito alguma coisa que lhe pertence, seja qual for esse objeto, uma pessoa, um animal ou um campo de seu patrimônio, ela não poderá ser vendida nem resgatada. Tudo que é votado por interdito é coisa consagrada ao Senhor. Nenhuma pessoa votada ao interdito poderá ser resgatada, ela será morta. Todos os dízimos da terra, tomada das sementes do solo ou dos frutos das árvores, são propriedades do Senhor. É uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa de seus dízimos, ajuntará uma quinta parte, todos os dízimos do gado, maior e menor, dízimos do que passa sobre o cajado do pastor, décimo animal serão consagrados ao Senhor. Não se fará escolha entre bom e mal, e não se fará substituição. Se alguém não fizer, tanto o animal substituído como o que substituiu será coisa consagrada, não poderão ser resgatados. Quais são as ordenações que o Senhor deu a Moisés para os israelitas no Monte Sinai? Então, aqui nós finalizamos o livro de Levítico, ok? Deus abençoe, Michele. Um abraço para você. Então, a gente encerra aqui o livro de Levítico, tá? No capítulo 27. E agora, nós vamos para os capítulos 27 e 28 do Evangelho de São Mateus, né? Vamos lá para São Mateus, que é o primeiro evangelho, e a gente vai aqui, a gente já vai aqui para capítulo 27, não é isso? Isso mesmo, 27, 28, ok? Então vamos lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. Pegaram-no e o levaram ao governador Pilatos. Judas, o traidor, vendo-o então condenado, tomado de remorso, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhes: pequei entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: não nos importa isso. Isso é lá contigo. Ele julgou então no templo as moedas de prata, saiu, foi enforcar-se. Príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro e disseram: não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado. Se trata de preço de sangue. Depois de haverem deliberado, compraram com aquela soma o campo do oleiro para que ali se fizesse um cemitério de estrangeiros. Essa é a razão
que aquele terreno é chamado ainda hoje Campo de Sangue. Assim se cumpriu a profecia do profeta Jeremias. Eles receberam 30 moedas de prata, preço aquele cujo valor foi estimado pelos filhos de Israel. Deram-no pelo campo do oleiro, como o Senhor me havia prescrito. Jesus compareceu diante do governador, que o interrogou. És o rei dos judeus? Sim, respondeu Jesus. Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos. Perguntou-lhe Pilatos: Não houve todos os testemunhos que levantaram contra ti? Mas, para a grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação. O governador soltasse um preso a pedido do povo em cada festa de Páscoa. Ora, havia naquela ocasião um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Pilatos dirigiu-se ao povo reunido: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? Eles sabiam que tinham entregue Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher lhe mandou dizer: Nada faças a esse justo, que hoje atormentada por um sonho lhe diz respeito. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que lhe pedisse a libertação de Barrabás e fizesse morrer Jesus. Debinha, Deus abençoe, a paz. O governador tomou então a palavra. Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei então de Jesus, que é chamado Cristo? Todos responderam: Seja crucificado. O governador tornou a perguntar: Mas que mal fez ele? Gritavam ainda mais forte: Seja crucificado. Pilatos viu que nada adiantava, mas que ao contrário, o tumulto crescia. Fez com que lhe trouxessem água. Lavou as mãos diante do povo e disse: Sou inocente do sangue deste homem. Isto é lá convosco. Todo o povo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Libertou então Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório, rodearam-no com todo o pelotão, arrancaram-lhe as vestes, colocaram-lhe um manto escarlate. Depois, trançaram uma coroa de espinhos, meteram-na na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve, Rei dos Judeus. Viram-lhe no rosto, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de que escarneceram dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para o crucificar. Saindo, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com provou, mas se recusou a beber. Depois de o haverem crucificado, dividiram suas vestes entre si, tirando-o à sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta: Partiram entre si minhas vestes e sobre o meu manto lançaram sorte. Sentaram-se, montaram guarda. Por cima de sua cabeça penduraram um escrito trazendo o motivo de sua crucificação: Este é Jesus, os judeus. Ao mesmo tempo, foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam o injuriavam, sacudiam a cabeça e diziam: Tu destrói o templo e reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o filho de Deus, desce da cruz. Príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos também zombavam dele. Ele salvou a outros, não pode salvar-se a si mesmo. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, nós creremos nele. Confiou em Deus, Deus o livre agora. Se o ama, ele disse: Eu sou o filho de Deus. Os ladrões, crucificados com ele, também o ultrajavam. Desde a hora sexta até a hora nona, viu-se toda a terra de trevas. Próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? A essas palavras, alguns dos que estavam
Lá estavam diziam: Ele chama por Elias. Imediatamente, deles tomou uma esponja, bebeu em vinagre e apresentou-lhe na ponta de uma vara para que bebesse. Os outros diziam: Deixa, vemos se Elias virá socorrê-lo. Jesus, de novo, lançou um grande brado, entregou a alma. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu. Fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. O centurião e seus homens, que montavam guarda a Jesus diante do estremecimento da terra e de tudo o que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam, tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas se achava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol branco e o depositou num sepulcro novo. Tinha mandado talhar para si na rocha. Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi embora. Maria Madalena e outra Maria ficaram lá, sentada defronte do túmulo. No dia seguinte, isto é, no dia seguinte ao da preparação, os príncipes do sacerdote e os fariseus dirigiram-se todos juntos à casa de Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor disse, enquanto vivia, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que seu sepulcro, ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o terceiro dia. Seus discípulos poderiam vir roubar o corpo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E esta última impostura seria pior que a primeira. Respondeu Pilatos: Tendes uma guarda, ide e guardai-o, como entendeis. Foram, pois, e asseguraram o sepulcro, selando a pedra, colocando guardas. Sigamos agora capítulo 28 do Evangelho de Mateus, versículo 1. A gente observa, né, que os evangelistas, eles dão bastante detalhes e ênfase para a fase da paixão, crucifixão, morte e ressurreição do Senhor. Por essa ser o momento ápice, né, mais importante do ministério e da vida de Jesus, né? Também estamos chegando aí ao final do Evangelho de São Mateus, né? Então, isso fica para nós aí essa riqueza de detalhes que os evangelistas dão, que realmente esse é o momento ápice e é o que realmente deve causar em nós um desejo profundo de arrependimento e também aí de mudança de vida e de conversão. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 28. Depois do sábado, quando amanhecia, primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver um túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Por isso, os guardas pensaram que morreria de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Os precede na Galiléia. Lá o haveis de rever. Eu vos disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo, com certo receio.
mas ao mesmo tempo, com alegria, correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: Salve! Aproximaram-se elas e prostraram-se diante dele, e beijaram-lhe os pés. Disse-lhe Jesus: Não temais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: Vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite enquanto dormíeis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções, e essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Viram e adoraram, entretanto, alguns hesitavam ainda. Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, hoje também nós chegamos assim ao final do Evangelho de São Mateus. Finalizamos aí mais um livro, né? Com esse relato doloroso, né? Doído, dói assim a gente escutar esse relato e dessa paixão, crucifixão, morte de Jesus, mas a sua ressurreição, né? Acende em nós essa esperança, esse desejo de buscá-lo, esse desejo de imitá-lo. E é isso que o Evangelho, né, deve trazer em nosso coração. Esse desejo de imitar o Senhor, né, de reparar todo o pecado e tudo aquilo que nos afasta dele, né? Então é incrível mesmo, é realmente impactante, né? Então vamos aqui fazer a leitura do nosso salmo de hoje, né? É o Salmo 28, não é isso? Só confirmar aqui se é mesmo o Salmo 28 que nós vamos ler hoje. A gente está um pouquinho. Hoje é dia 14. Isso mesmo, Salmo 28, tá certinho. Salmo 28, o Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder. Rendei-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, Deus de grandeza retumbou. O Senhor trovejou sobre as águas imensas, a voz do Senhor faz-se ouvir com poder. A voz do Senhor faz-se ouvir com majestade. Prendem-se os cedros à voz do Senhor. Quebra o Senhor os cedros do Líbano. Faz saltar o Líbano como um novilho e o Sarion como um búfalo novo. A voz do Senhor despede relâmpagos, a voz do Senhor abala o deserto. O Senhor faz tremer o deserto. Cádiz, a voz do Senhor retorce os carvalhos, desnuda as florestas. Em seu templo todos bradam glória. O Senhor preside ao dilúvio, o Senhor domina como rei para sempre. O Senhor há de dar fortaleza ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo, dando-lhe paz. Amém, amém. O Senhor nos abençoe, né? Nos abençoe, nos dando paz, né? Que você possa hoje usar essa palavra, né? Que o Senhor me abençoe me dando paz, né? A gente anda tão ansioso, tão preocupado com as coisas, né? Às vezes a gente liga a televisão ou entra na internet e a gente vê tantas notícias ruins, às vezes isso tira a nossa paz, né? Tira a nossa esperança, nos deixa ansiosos, preocupados. Ou situações que acontecem na nossa família, com as pessoas que nós amamos, isso de alguma forma nos preocupa, nos tira a paz. Então, que hoje nós possamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos dê a paz. Não a paz onde nós vamos ficar indiferente às coisas que acontecem, porque nós sabemos que isso é impossível, né?
E também não é isso que o Senhor quer, que nós fiquemos indiferentes às situações, não, mas que nós confiemos nele. Nós rezemos, que nós intercedemos pelas situações, nós peçamos incessantemente paz, o amor de Deus seja derramado nos corações, né? Que nós não fiquemos indiferentes, mas que, acima de tudo, aquilo que nós não temos o poder de transformar, de mudar, que a gente descanse nele, que a gente confie nele, né? É isso que o Senhor confia em nós, então que hoje nós possamos rezar nesse salmo, que o Senhor nos abençoe e nos dê a paz, né? E aí a gente vai aqui para Levítico, vou pegar aqui, Levítico 27, a gente vê aqui sobre a questão, nesse último capítulo, do voto, né, de pessoas e de animais, correto? Vou pegar aqui, deixa eu achar aqui, 7, isso mesmo. Então nós temos aqui a questão aí de algumas coisas que eram votadas, né, no santuário, né, que eram ali consagradas ao Senhor. E aí, só pegar um detalhezinho aqui. Isso mesmo. Então, nós temos um exemplo, por exemplo, uma pessoa que foi consagrada, foi entregue, que foi votada ao santuário, que é Samuel, por exemplo, né? O profeta Samuel. Nós sabemos que Ana, ela rezou por muito tempo para ser abençoada com um filho, com uma gestação. E aí, e ela prometeu ao Senhor que quando esse filho nascesse, ela iria consagrá-lo ao Senhor. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 2. E aí ela consagra esse filho ao serviço do Senhor. Então, assim que ele é desmamado, ela vai lá no santuário e oferece esse menino no serviço do santuário, né? E nós temos também um relato, tem um livro, eu tentei ver ele aqui, isso aqui, o Vida da Virgem, também relata para nós, é óbvio que isso é totalmente, é um extra, né? É mais uma questão de tradição, é mais uma questão daquilo que foi passado, né? Não está aqui na Bíblia, mas nós temos ali que o autor nos conta que Nossa Senhora também foi consagrada, né? A Virgem Maria também, ela passou aí a sua adolescência servindo no templo. E as mulheres também poderiam servir no templo. Nós vemos isso sendo é, dito em alguns momentos na Bíblia, né? E Nossa Senhora passou a sua juventude ali, a sua infância, a sua juventude no templo. Por esse motivo, né? E ela sabia de cor todos os salmos, tanto quando ela vai proclamar ali aquele cântico, né? Com Santa Isabel, com a sua prima, ela vai pegar vários textos ali, vários textos dos Salmos e vai proclamar ali o seu Magnífica, né? Então, Maria, a Virgem Maria era uma mulher do Senhor, né? Então, e tantas outras questões ali que nós vemos em Maria. Ela já era uma mulher consagrada ao Senhor desde sempre, né? Desde sua infância. Então, nós vemos aqui que as pessoas podiam votar, né? O Senhor vai dizer, diz aos israelitas Moisés, quando alguém fizer um voto especial oferecendo ao Senhor o valor de uma pessoa, serão aplicadas as seguintes tarifas. O que acontece? Uma pessoa ela poderia ofertar, fazer um voto ao Senhor, né? De uma pessoa, de um filho, né? Por exemplo. E aí, para ela fazer o resgate dessa pessoa, né? Essa pessoa ficaria lá no templo servindo, ok? Quando essa pessoa ficaria lá no templo servindo. E aí essa pessoa poderia ser resgatada, tá? Ou não, né? No caso de Samuel, por exemplo, ele não foi resgatado, certo? Então havia ali valores, né? Que essa pessoa iria ofertar ao templo para fazer o resgate dessa pessoa.
E ali, conforme a idade, havia um valor, se era homem ou mulher. Por quê? Dependia ali do serviço que essa pessoa prestava, né? Vamos dizer assim. Claro que ali uma criança, seja ela homem ou mulher, ele fazia serviço muito simples, né? E alguém já idoso, também sendo homem ou mulher, também fazia serviços mais simples, né? Mas ali, nas suas idades ali de 5 a 20 anos e de 20 a 60 anos, eles já faziam, principalmente os homens faziam serviços mais pesados, né? As mulheres faziam serviços mais leves. Então, por isso que o preço para resgatar as mulheres era menor por causa disso. Então, havia ali preços para se resgatar essas pessoas. Quanto à diferença ali dos animais, os animais seriam coisa santa, porque seriam consagrados para a oferta do Senhor. Então, haveria ali alguns tipos de animais que não poderiam ser resgatados, porque eles já eram coisas santas e já eram votados ali para a consagração, tá? Isso, nós temos toda essa questão, né? E aí ele vai dar algumas orientações. Ninguém consagrará o primogênito dos animais, porque já pertence, nós vimos já, tanto em Êxodo quanto em Provérbios, que os primogênitos seriam consagrados ao Senhor, né? As pessoas poderiam consagrar até casas, campos, né? E aqui a gente vê de novo a questão do ano do jubileu. No ano do jubileu, essa propriedade voltaria para o seu proprietário inicial, né? E quem iria ali dar o valor das coisas, né? Quando alguém, por exemplo, fosse pobre e não conseguisse ali pagar esse resgate, quem faria ali a avaliação seria o seria ali o sacerdote, no caso, né? Ele queria avaliar, seria o sacerdote ali no templo. Então o Senhor vai dar algumas orientações. Ninguém vai consagrar o primogênito dos animais, porque já pertence ao Senhor, né? O que alguém separou como coisa dedicada ao Senhor, pessoas, animais ou campos de propriedade hereditária, não poderá ser vendido nem resgatado, e foi dedicada à propriedade sagrada do Senhor. Uma pessoa dedicada ao extermínio não pode ser resgatado, deve ser executado. Aqui no caso de alguém que recebeu uma condenação, né? Porque nós vemos ali que tinha toda aquela questão ali do a lei de Talião, por exemplo, né? Então havia um caso que a pessoa não poderia ser consagrada, né? Aqui a questão do dízimo dos campos, da semeadura, né? E dos frutos pertencem ao Senhor e são consagrados. Se alguém quiser resgatá-lo, fará com uma sobretaxa de 20% sobre o que foi taxado, então a pessoa pagaria aquele valor, mais 20% sobre aquilo, né? Para que seria aqui a questão do dízimo, né? Dízimo de animais de gado graúdo ou miúdo, a 10ª parte de todos os que passarem sob o cajado serão consagrados ao Senhor. Então, e várias outras, algumas explicações aqui, né? E aí Levítico termina. Estes são os preceitos que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Então nós encerramos aqui então o livro de Levítico com o capítulo 27. E nós vamos começar na segunda-feira o livro de Números. Bom, terminamos Levítico. Nossa Senhora, Levítico complicado, um dos livros mais difíceis da Bíblia mesmo, assim, tá? Então, se você passou por Levítico, olha, parabéns, porque tem muita gente que desiste aqui, tá? Pula, desiste, né? Então, parabéns para você se você foi fiel aí na leitura de Levítico, se você realmente quis mergulhar e entender, né? Cara, Levítico é um livro incrível. É nele que nós temos aqui um dos maiores mandamentos, o maior dos mandamentos que Jesus apresenta para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Tá aqui, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? E todas essas leis e todos esses preceitos ensina para nós quanto que Deus insiste na sua criação para que nós possamos ser santos, como ele é santo. Aqui, como que Deus acredita em nós, né? Como que Deus insiste em nós, insiste em cada um de nós, né? Então, muito mais do que um amontoado de leis, depois foram sendo mais amontoadas ainda, né? Que no tempo de Jesus, os judeus tinham ali 613 leis, se eu não me engano. Não sei se é 603 ou 613 leis. Então era muita coisa, eles tinham que decorar aquilo tudo,
né. Então, muito mais do que um amontoado de leis, era o Senhor dizendo: "Eu quero que vocês sejam puros e santos, assim como eu sou". Por quê? Porque o Senhor sabe que nós somos capazes disso, nele, claro. Sozinhos nós não conseguimos nada, né. Então, e nós vamos entrar em números, números também, o nome já dá um susto, assim, nossa, vai ser só número, tal. Números por quê? Porque ele começa ali com o censo, né, nós temos 2 censos em número. Nós temos um censo que faz no começo e um censo que faz no final. Mas em números nós temos histórias incríveis. Nós temos ali a passagem, né, dos espias que vão lá para verificar a terra prometida, e a gente tem ali a pessoa de Josué e de Caleb, tem ali a história da égua ali de Balaão, e tem várias outras histórias incríveis em Números, né? Números também é um livro que vale a pena, apesar dele assustar, mas persevera em Números, não desiste de Números, tá? Porque ele também é um livro incrível, vale a pena, tem muito para nos ensinar e a gente vai começar ele na segunda-feira, ok? Então, não desista, porque Números mostra para nós toda essa passagem do povo pelo deserto. Inclusive, o seu nome no hebraico significa isso, no deserto. Né? Números foi um nome que nós recebemos aqui depois da tradução para o latim, do latim para o português. Então, ficou Números. Mas, no hebraico, no original, né, a, a tradução fica no deserto, porque mostra pra gente o que esse povo passou ali durante esses 40 anos no deserto, né? Então vale muito a pena, não desiste, tá bom? E aí quando a gente vai ali para o Evangelho de Mateus, a gente vê aí toda essa questão da crucifixão, morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente vê aqui no capítulo 27, né, esse julgamento de Jesus. O que que acontece aqui? Os... Por que que Jesus é conduzido a Pilatos, sendo que... é, Por que que Jesus é conduzido a Pilatos, sendo que quem estava o acusando, quem estava o condenando, era o Sinédrio, né? Era ali os homens do templo. Era... Por quê? Porque naquela época, quem tinha o poder de determinar sentenças de crucificação e de morte era o representante de Roma ali naquele território. E quem era o governador, representante de Roma ali, era Pilatos, ele que era o governador. Então, como eles não tinham a autoridade de condenar Jesus à morte, apesar deles já terem dado esse veredito, eles levam ele a Pilatos por causa disso. Entende? Levam Jesus a Pilatos por quê? Porque eles não tinham essa autoridade de crucificar ninguém ou de condenar ninguém à morte. Quem poderia executar e quem poderia sancionar isso era ali a pessoa de autoridade romana ali, no caso Pilatos. Então a gente vê no capítulo 27, e na manhã seguinte os sumos sacerdotes e os senadores do povo deliberaram para condenar Jesus à morte. Amarraram-no, conduziram-no e o entregaram a Pilatos, ok? Por isso que Pilatos foi quem teve aí a sentença. Mesmo que Pilatos não acreditasse que ele era, que ele era culpado, mas ele estava ali diante de uma multidão que estava condenando ele. Então, para ele não ficar mal ali com o povo, para ele não ficar mal com os poderosos ali do templo, para ele fazer ali meio de campo, o que que ele faz? Ele faz ali a vontade deles, né? Então ele lava as suas mãos, né? E aí ele entrega para crucificar. Então nós vemos todo o escárnio, todo o sofrimento ali que Jesus passa, né? E nós vamos aí para o capítulo 28, que é aqui o último capítulo de São Mateus, que já vai trazer para nós essa questão aqui da sua ressurreição. Tem um filme que eu gostaria de indicar para vocês, que é o filme que chama Ressurreição, que mostra historicamente como aconteceu esse momento. É muito interessante,
o que mostra ali historicamente essa questão dessa perseguição que aconteceu com o corpo de Jesus, sendo que ele estava ressuscitado. É muito bonito, porque mostra realmente essa questão que é narrada aqui por São Mateus, que os soldados eles foram pagos para dizer que o corpo foi roubado, né? Para que essa notícia se espalhasse, as pessoas não acreditassem na ressurreição. E aí aqui o evangelista vai dizer, essa história, ela é acreditada até hoje entre os judeus, né? Então, e esse livro, A Ressurreição, é um filme que vale muito a pena, tá? É claro que toda produção cinematográfica, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque sempre tem algum exagero, sempre tem algum acréscimo ali, por ser uma produção de cinema, por ser uma produção cinematográfica, né? Então eles têm ali que ter algumas coisas para poder causar um impacto e tudo mais. Mas, questão historicamente, nos ajuda muito a entender esse momento de forma histórica, como que aconteceu. Mostra ali Jesus passeando, né? Quando Jesus diz, Jesus já tinha dito, e depois ele reforça isso, depois de já ressuscitado para as mulheres, que iria os encontrar na Galileia. Então nós vemos todo esse movimento. O filme vale a pena assistir. Eu sei que muitas pessoas têm o costume de assistir A Paixão. Vale muito a pena, eu também sempre tenho esse costume de assistir A Paixão de Cristo, a do Mel Gibson, que é a mais aqui mais se aproxima, mas mesmo assim, bem de longe de realmente de tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por nós. Mas assista também a ressurreição. Vale a pena. Tá bom? E aí, nós vemos aqui Jesus aparecendo para eles e os enviando, né? Os 11, aqui já os 11, porque Judas já não estava mais com eles, né? Os 11 discípulos foram a Galiléia, ao monte que Jesus lhe havia indicado. Ao vê-lo, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-lhes e lhe falou: concederam-me plena autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, faze discípulos entre todos os povos, batizai-os, consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ensinai-lhes a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estarei convosco sempre, até essa esse envio aqui, ele é maravilhoso. Eis que estarei convosco até o fim do mundo. E essa é a promessa de Jesus para nós, hoje, né? Então, diante, nós começamos nosso estudo dizendo disso, né? Todas as dificuldades, de toda a ansiedade, de toda a preocupação. Então, que você se lembre disso. E essa é uma promessa do Senhor. Eu estarei convosco até o fim. Então, busque Ele em primeiro lugar, busque a presença dEle, busque ouvir a voz dEle, busque estar na presença dEle, busque Ele na Eucaristia, nos sacramentos, na Santa Missa. Busque Ele em oração, que é a promessa dEle. Ele estaria conosco todos os dias. Bem, então esse é o nosso breve estudo e a nossa leitura aí dos capítulos. Hoje, então, nós encerramos Levítico, encerramos aí o, o Evangelho de São Mateus. E na segunda-feira, então, a gente começa aí a leitura de Números, de Marcos, e damos continuidade aí à leitura de, de Salmos. Tá bom? Então Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado você que estava aqui com a gente. Amanhã, por ser domingo, participe da Santa Missa. Viva a liturgia da palavra. E na segunda-feira a gente está aqui para começar Números, Marcos e continuar aí com os Salmos, ok? Deus abençoe muito. Fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Fica com Deus.